Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, o Botafogo acabou de destruir aí a invencibilidade do Vasco da Gama de um mês. Um mês que eles estavam sem jogar, um mês que eles estavam sem perder. Link dos caras na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Aqui mais uma vez pra reagir a Vasco e Botafogo, jogão, clássico, não tem jeito, clássico da amizade. Torcida do Vasco e do Botafogo se dão muito bem. Faz a ultrapassagem, Arthur. Pensou, tocou na boa pro Montoro, lá vem Botafogo, Montoro. Aí não sai nada. Na ginga, bateu pro gol. Que isso? Vai tomar no... Rebote, cara. Sai nada, velho. Pô, rebote, cara. Cadê o rebote? Olha o boy. Deixa o Arthur Cabral fazendo um gol no vai, mano. Arthur Cabral. O centroavante acredita sempre. Cabral, mano. O bom atacante acredita em todas. Arthur Cabral. Você vai cair hoje em dia. Primeiro do jogo, reveja. Montoro. Léo, Sozinho. Arthur Cabral. Tocando de primeira. O cara fica sozinho, mano. A finalização do menino argentino Montoro. Eles Ele bate pro gol. Faz uma grande defesa. focaram no chute do Montoro, mas esqueceram do Arthur Cabral na área. Pegou, caiu, Montoro, levanta, beleza de bola, Marlon cruzamento na Sim, golaço. Gol! Time ruim do caralho do Vasco. Não fez antes, mas fez agora. Porque tava impedido anteriormente. Vai fazer o quê? Do Botafogo! Time ruim demais. Natan Fernandes! Agora tudo certinho! Natan de primeira! Preciso! Fazendo o segundo gol do Botafogo em Brasília. Time que tem Alex Teixeira. Mais uma vez, de pé em pé. Time que tem Alex Teixeira. Teve calma. Clareou a jogada. Marlon, o passe faz e abraça Natan. Time que tem Alex Teixeira como substituto do Coutinho, filho. Natan Fernandes mandando. Esse A aí. reação da torcida aqui agora, ó, 23 minutos do segundo tempo. No aquecimento, no pré-jogo, entrou o Felipe aqui, entrou o Pedrinho, ficou uma turma gritando, Felipe, Pedrinho, puxando saco dessas misérias aí, ó, que não contratou ninguém. O senhor Amodeu tava aqui, ó, do lado, o tal do português, né, o Edmar Lopes, essa merda. E é lógico que o Diniz tá aqui, o Diniz, ó, quando tem que olhar pro banco, quem tem pra entrar é Alex Teixeira e Cocão. E o pior de todos, esse zagueiro Lucas Freitas, que ele acabou tirando, recuou o Hugo Moura pra jogar de zagueiro e botou o Cocão de volante. Por que ele faz isso? Porque não tem time, pô! Não tem time! Se ele tem uma peça que não encaixa, que não dá certo, num dia que é lógico o adversário é superior, quando olha pro banco é só tristeza. Olha, tá puto aqui, ó. Tá puto com o time, tá puto. Olha aí, ó. Revoltado, o time não consegue nem chegar na área do Botafogo. Goleiro lá, ó. Goleiro no segundo tempo não viu a cor da bola. Não viu a bola. Aí vai xingar o Fernando Diniz. Vai xingar jogador. Tem que xingar esses desgraças. Esses filhos da puta que falaram que ia contratar jogador e não contratou ninguém. O único time que não contratou nessa janela. Olha o contratar. Olha o contratar. Olha lá. Sorte que o time do Botafogo cansou. Ficando mano a mano toda hora lá. Ó. Ficando mano a mano toda hora. Toda hora. Aí. A culpa é do Diniz? A culpa é do Diniz? A culpa é do torcedor? Que quando entra a porra do Felipe aqui, ó, do Pedrinho, fica gritando Pedrinho e Felipe. Aí, ó, esse aqui passou o jogo todo xingando o Diniz, ó. É outra realidade, cara. O Vasco realmente não tem time pra jogar contra Botafogo, contra Flamengo, contra Fluminense. Não tem. Time medíocre. Falei isso aqui, ó. Esse time aí, o problema do Vasco não é tempo pra treinar, não. Pode tirar 3 meses de férias que essa desgraça volta assim, ó. Se não contratar, a culpa não é do Diniz, não. Aí fica um monte de paga-pau. Felipe é o caralho, filho da puta. Aí, ó.
Mais um jogo em Brasília, mais uma derrota, né? A culpa é de Brasília, né? A culpa é de Brasília. Monta um time lixo, não contrata, um monte de gestor amador, vagabundo, e a culpa é de Brasília aí, ó. Depois o Botafogo vai equilibrando, finaliza um pouquinho mais. Acaba o primeiro tempo no 0 a 0, você fala, pô, beleza. O Botafogo, com o passar do tempo ali, mostrou que é uma equipe melhor, mas é um jogo igual. Ou foi igual, o Botafogo ligeiramente superior, e beleza. Volta ao segundo tempo, o Vasco toma um gol com 2 minutos, e antes de tomar o gol, esse 1 minuto e meio aí, o Vasco tendo a bola, parecia que o segundo tempo ia voltar no ritmo que acabou o primeiro. O Vasco propondo, que começou o primeiro. Mas aí o Vasco toma um gol bobo, um gol muito bobo, uma saída de bola do Vasco, se eu não me engano, eu acho que é o Ryan, que batem a carteira dele. Não, o primeiro gol do Botafogo é uma bola que o Vasco vem trabalhando, ela cai na direita, o Tietchan vai fazer uma inversão de bola, tentando, eu acho que era o Verrete, não vou lembrar quem, e aí o tal do Pantalhão, zagueiro do Botafogo, é um zagueiraço, o Caio, acho que é Caio Fernando, um zagueiraço, ele antecipa, e aí, cara, tem um erro. O Verrete podia ter matado a jogada, não mata. Acho que é o Ryan, se eu não me engano. Poderia ter dado uma pancada ali no jogador e matar a jogada, não mata. E aí o zagueiro do Botafogo passa pelos dois e arranca. E aí, meu amigo, aí o Vasco sofreu demais isso nesse segundo tempo. Eu acho que o grande problema do Diniz, e vou chegar nele já, além das péssimas escolhas que ele tomou hoje, o Vasco foi uma equipe que dava absurdamente contra-ataque pro Botafogo, e toda hora era assim, contra-ataques, meu amigo, cristalino, que se o Botafogo tá numa noite mais inspirada, e o Vasco flertou com 3 a 0 algumas vezes, teve até uma defesa importante do Léo Jardim, num contra-ataque do Botafogo, um chute, se eu não me engano, do Correia. E aí ele coloca a bola ali para escanteio, o Vitinho já teve uma oportunidade, antes de sair o segundo gol, de ter feito o gol no cruzamento do Alex Telles ali, cabeceia para fora. Então o Vasco abusou de tomar esses contra-ataques. A bola vem, ele abre na direita, a bola é invertida no Montoro pro lado esquerdo, e aí você vê que o Verrete, quando ele perde a bola lá na frente ou não consegue sustentar, ele volta, é um cara solidário, ele vai até a zaga do Vasco, e é ele que está marcando o Arthur Cabral. Quando o Montoro finge que vai para a esquerda e puxa para dentro para bater, o Verrete larga o Arthur Cabral e vai querer dar uma ajudada ali, não lembro agora se é o João Vitor, me deu, acho que era o Paulo Henrique. E ele vai para fazer uma dobra, a bola até resvala nele, perereca entre ele ali e o Paulo Henrique. O Léo Jardim tá pulando para a esquerda, a bola tem um desvio na direita, ele faz uma defesa no reflexo, e aí a bola sobra para quem fazer o gol? O Arthur Cabral, que estava sendo marcado pelo Verrete. O Verrete larga o Arthur Cabral, vai ajudar o defensor do Vasco ali que está marcando o Montoro, e aí o Cabral fica sozinho, ele vai dar um tapa. O Léo Jardim poderia também ter feito algo um pouco melhor, não vou falar que foi falha, mas a bola vem meio que na mão dele embaixo, ele chega, mas não consegue fazer o gesto técnico correto. Puta milagre do Léo Jardim. Pra espalmar essa bola pra frente ou pro lado, a bola pega nele e cai dentro do gol com 2 minutos, 1 a 0 Botafogo. E aí eu vou voltar lá no momento da contratação do Fernando Diniz. O Vasco vinha se mostrando uma equipe com emocional muito frágil. O Vasco até às vezes fazia bons jogos, antes do Diniz, fazia até bons jogos ali com o Carilho ou com o Felipe, tomava um gol, acabou o jogo, acabou. E hoje a gente viu o mesmo cenário. Porém, hoje eu vejo forte influência do Fernando Diniz. O Vasco tomou o gol com 2 minutos e acabou. Aquele primeiro tempo igual, o segundo tempo foi completamente diferente. O Diniz, assim que toma o gol, com 6 minutos, ele faz uma substituição que enterra o Vasco na partida. E para mim, ele tirou praticamente qualquer possibilidade do Vasco ganhar o jogo hoje da equipe do Botafogo. Deixa eu só pegar a prancheta aqui rapidinho, que eu vou querer fazer um comentário já com vocês. O que ele me faz? Ele tira o Lucas Freitas, que é um zagueiro veloz, canhoto. Ele até tinha tentado sair jogando, antecipar uma bola ali, perde uma bola boa e gera um contra-ataque perigoso para o Botafogo. Mas longe de eu achar que o Lucas Freitas era um problema. Para mim o problema é o Diniz, e eu vou explicar. O Fernando Diniz, ele acha que o Hugo Moura é o André. Diniz, pelo amor de Deus, para com isso, irmão. O Hugo não é o André. E a gente viu um time hoje
Na minha opinião, eu sei que o Botafogo é superior ao São Paulo, né? Eu sei que a equipe do Botafogo, na minha opinião, é uma equipe mais bem preparada do que a equipe tricolor paulista, mas ainda assim um Vasco muito perdido em campo, um Vasco com muito pouca criatividade, um Felipe Coutinho, na minha opinião, que parece não ter uma evolução física, o que me preocupa, né, cara? Foram 3 semanas de trabalho, de intensidade, de treinamentos, e a gente não conseguiu ver o Vasco evoluindo, a gente não conseguiu ver o Vasco crescendo de produção, e o pior, cara, para mim, o pior de tudo foi no segundo tempo, a solução pro Vasco era o Alex Teixeira. Isso realmente é complicado, cara. É difícil. O Vasco gastou milhões e milhões e milhões em contratações aí do Garré, Lloyd Augusto, Jean Menezes e tantos outros, né, cara? E tantos outros. E a gente vê agora a solução sendo um jogador que, na minha opinião, é um jogador aposentado, cara. Que, na minha opinião, é um jogador já em final de carreira que talvez não tivesse vaga aí nenhuma equipe de segunda divisão aí do Campeonato Brasileiro. Então realmente preocupa muito, me deixa chateado. Eu tava esperando um Vasco bem diferente, eu tava esperando um Vasco ali bem mudado, enfim, bem alterado da forma que foi a partida de hoje. Sinceramente fiquei bem decepcionado, fiquei bem triste aí com a entrega, com a dedicação, enfim, com a forma que o Vasco jogou hoje, cara. Sinceramente, não me agradou. Acho que o Fernando Diniz ali, obviamente, tem uma mão nisso, né? Porque é o cara que estava ali trabalhando, mas eu acho que longe de a culpa ser do Diniz, né? Infelizmente, as peças, né, os jogadores que são oferecidos ali ainda são muito abaixo, né, cara? São jogadores muito abaixo. Você vê um time do Botafogo sem o seu principal atacante, que é o Igor Jesus, e ainda assim é um jogo muito mais intensidade, força física, um time que enfim, na minha opinião, mesmo perdendo ali treinador, zagueiro e obviamente ali o seu atacante, ainda assim dominou a partida. Muita gente reclamou do gramado, né? Mas, cara, o gramado estava ruim para os dois times, né, cara? O gramado estava ruim para os dois lados. Não era só pro Vasco que o gramado estava ruim, não. Se o gramado estava ruim, estava para os dois. Os dois jogaram no mesmo campo, né? Então, sinceramente, eu estou bem decepcionado. Como eu falei, segundo tempo ali do Vasco. Primeiro tempo foi parelho ali, teve aquele lance do pênalti que acabou não sendo marcado ali pelo Daronco. Mas no primeiro tempo ali, de pouquíssima criatividade das duas equipes. E um segundo tempo que o Vasco simplesmente morreu em campo, um Coutinho parecendo desmotivado. Eu não consigo entender, cara, o Coutinho, um cara que tá no Vasco, renovou o contrato, um cara que, muita gente fala que ainda sonha com seleção brasileira, e, porra, o que a gente viu do Coutinho hoje, sinceramente, não dá pra entender muito bem, né, cara? Um Coutinho ali andando em campo, depois de 3 semanas de preparação, o Coutinho caminhando em campo, caminhando ali no primeiro tempo. Segundo tempo foi substituído com 15 minutos de... Coutinho, meu irmão, tinha que trocar esse apelido dele, tinha que ser Coutão, porque ele já tá, né, com certa idade, é o Coutão da galera. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo, vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.